você continua se culpando. Da mesma forma, ali quando você era criança, que você não entendia o que acontecia na sua vida. E aí, quando a sua mãe, ou seu pai, ou o responsável, ou o diretor, ou o professor, seja quem for, te comparava com outras pessoas, porque elas conseguiam, mas você tinha um outro ritmo, você tinha um outro jeito de ser, ali eu até entendo, porque você não tinha as ferramentas para se autoconhecer a ponto de você dizer, não, eu sou diferente porque eu não recebi isso. Eu não recebi. Você não tinha essas condições. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é esse conteúdo e é essa talvez a grande virada, a primeira grande virada de compreensão de como você pode sair deste lugar, dessa sensação de vida paralisada, dessa sensação de que você está sempre atrasada, está sempre dentro de uma escassez profunda, está sempre tendo que provar alguma coisa para alguém, está sempre tendo que fazer um esforço muito maior do que o necessário para as coisas acontecerem na sua vida. A primeira coisa, primeiro entendimento, grande entendimento, é a percepção de que a culpa, ela não é sua. Bora, eu sou Del Delambra, sou o criador da teoria da atenção e do método Travessia. Gostaria de convidar você neste momento para curtir aqui embaixo, aqui, ó, curta aqui esse vídeo para ele ser distribuído para várias plataformas. Convido você também para ativar o sino, está aparecendo aqui, ativa o sino para você receber todos os nossos vídeos em primeira mão e, óbvio, compartilhe para que você possa também presentear pessoas que se identificam e vão se identificar também com esse conteúdo. E para terminar, deixa aqui embaixo o seu comentário, a sua pergunta. Deixa aqui embaixo aqui a sua pergunta sobre esse vídeo que eu posso fazer respondendo a sua pergunta. Vamos? Bora pro meu forte! Uma vez uma pessoa foi fazer uma entrevista, e ali era uma entrevista de trabalho, e o entrevistador, ele tinha percebido algumas situações diferentes que estavam acontecendo com aquela pessoa. Aquele que queria entrevistar percebeu que aquele que estava buscando ali uma vaga de emprego, ou melhor, uma promoção dentro da sua empresa, estava diferente. E sem escutar aquela pessoa, aquele entrevistador percebeu a sua insegurança. Percebeu que aquele profissional que queria melhorar a sua carreira, que estava concorrendo a uma vaga dentro da sua própria empresa, não acreditava nele mesmo. E antes que ele fizesse aquela entrevista para ser promovido, para ocupar um novo cargo dentro da empresa, para melhorar o salário, para dar um conforto melhor para sua família, antes mesmo de fazer a entrevista, aquela pessoa já tinha perdido a sua vaga. Ela que tinha o sonho de melhorar a vida financeira, tinha o sonho de trabalhar com desenvolvimento de pessoas, porque a partir daquele momento que ela fosse promovida, ela teria um pouco mais de tempo de fazer o que amava. Entretanto, antes mesmo dela conseguir conquistar o objetivo dela, que era a própria entrevista, o entrevistador percebeu que ela tinha algo de errado com ela. E por isso, ele já adiantou. Provavelmente você não vai ficar com essa vaga. E outra pessoa vai assumir o seu lugar. Por que que isso acontece? Por que talvez você que se identifica com essa história tem se perguntado por que você sente a sua vida como se ela estivesse parada no mesmo lugar?
Você vai ver hoje que eu vou explicar para você o sintoma, esse sintoma que ele acarreta várias pessoas, que é o relógio atrasado. Como você pode vencer essa sensação de que você está atrasado na vida, ou que você chega atrasado, como se as pessoas estivessem avançando e você ficando cada vez mais para trás. Por que que isso acontece? Eu quero dar algumas pistas aqui hoje para você, dentro desse conteúdo, para que você possa mudar um pouco o seu mindset, sua mentalidade, e que você entenda que é possível você abrir um novo ciclo na sua vida. Mas antes eu quero dizer para você que eu vou usar uma das histórias que eu acompanhei, uma das histórias que eu recebi, que representa um pouco esse dilema, e essa história eu vou usá-la para explicar por que você tem essa sensação de que você está parado ou está parada na vida. Eu acompanhei uma pessoa e eu recebi isso tem uns 3 anos mais ou menos. E eu recebi um determinado momento, ela me mandou o depoimento dela com um resumo do entendimento que ela tinha percebido onde ela estava na vida, por que que ela tinha aquela angústia tão grande, por que que ela tinha aquele vazio tão grande, e por que aquela sensação de que a área profissional não está legal. Por que aquele olhar, de onde vinha essa história de você, muitas vezes, trabalhar para a promoção de outras pessoas, mas você não conseguir fazer isso para si mesmo. De onde vem essa história de você ter um grande potencial, entretanto, contudo, porém, você não consegue transformar o seu potencial em resultados? É por isso que eu quero começar analisando essa história, esse processo, para você perceber que muitas vezes o que você vivencia e que faz você sentir como se você fosse um relógio atrasado, talvez você não seja o culpado por isso. E muitas vezes, quando você entende a sua situação, você tem mais condições, de fazer a abertura de um novo ciclo na sua vida. Vamos analisar então. Olha para você ver. Dentro desse processo, o relato que essa pessoa fazia para mim. Eu não era visto pela minha mãe na minha infância. Eu não era visto pela... Grave isso, eu quero que você grave essa sequência. Eu não era visto pela minha mãe na minha infância. A minha mãe, hoje, a pessoa dizendo, hoje, olhando isso, eu lembro, olhando para trás, que a minha mãe passava por um processo muito difícil com o marido. Então, eu quero que você perceba já 2 situações. Não ser visto pela mãe na infância. A infância é um momento que você desenvolve o seu lugar de segurança, o seu lugar de afeto, o seu lugar de posicionamento diante da vida. E quem são essas pessoas que fazem com você esse espelho para você perceber isso? Os seus pais. O que ela coloca? Eu não era visto pela minha mãe na infância. Como assim? Como que uma criança não consegue ser visto pela minha mãe? Aí ela vai dar o segundo dado. A minha mãe estava passando por um processo difícil com o marido. Ela estava mal emocionalmente. Ela não conseguia me dar amor e o cuidado que eu precisava. Aí é interessante. Deixa eu colocar aqui, que eu já passei aqui para minha frente, já colocaram aqui no meu conteúdo aqui para eu poder enxergar e poder ao mesmo tempo olhar para você. Deixa eu explicar que já é uma entrega de conteúdo para você. Só para a gente começar. Eu não era visto pela minha mãe. Existem, dentro do conteúdo
do método travessia, lá na mentoria dos 7 níveis de virada de chave para o eu forte, abertura de um novo ciclo, nós temos ali 3 movimentos de formação de quem você é. Quando você se torna uma pessoa adulta e você sente o vazio existencial, você sente uma angústia, você sente que a sua vida está parada no mesmo lugar, isso está ligado a essa experiência vivida lá na sua infância. E aí, por que isso? Existem 3 tipos de base antropológica para a gente falar de desenvolvimento pessoal dentro da teoria da atenção. Todas as pessoas precisam experimentar o que a gente chama do eu igual, o eu diferente e o eu igual. Isso ali na infância. Como que é esse eu igual? Presta atenção que você vai entender isso. Quando uma criança está formando quem ela é, ela precisa de ter uma outra criança que faça o espelho com ela para ela perceber que ela é criança. Um dos melhores exemplos disso foi uma criança que, fazendo uma viagem de navio com seus pais, o navio naufragou. E os pais foram salvos, mas a criança não. Ela ficou presa, se perdeu na mata e foi criada pelos animais. Aquela criança se desenvolveu ali, tinha 5 ou 6 anos, e depois, quando ela chega aos 16 ou 17 anos, ela é encontrada, ela é resgatada. Ela passa por um processo de trabalho com a equipe transdisciplinar, psicólogos, assistentes sociais, médicos e vários outros, e ela então consegue se desenvolver. Porém, um dia os médicos, depois que ela já tinha vivido aí, depois 17, achado com 17, já tinha 24, 25 anos, os médicos reúnem a equipe e dizem, olha só, ela vai viver o resto da vida. Porém, existem algumas competências, algumas percepções de nível afetivo e relacional que ela nunca vai conseguir desenvolver. Porque faltou para ela lá, naquele momento, esse espelho dessa criança ali, para mostrar para ela quem ela era. Ou seja, eu estou falando aqui de um caso extremo, só para te explicar como se forma esse eu, quem eu sou. E aí, o eu igual é o número 1, é a outra criança. Você, ao ver a outra criança, você percebe quem você é. Mas o outro diferente, então, o eu igual, o eu diferente. O eu diferente é o seu próprio pai. Porque é diferente, porque você é uma criança, ele é um adulto. E um adulto que estabelece um tipo de relacionamento com você, com a criança, que precisa ser de segurança, que precisa ser de afeto, que precisa ser de autonomia, mas uma autonomia mais criativa. Só que se esse pai, então, eu igual outra criança, eu diferente os pais, porque não são a criança, são os pais, e o eu igual de novo, porque quando essa criança sai para a escola, sai para a vida, ela vai encontrar outros seres humanos, ela vai encontrar outras pessoas, ela vai se relacionar com o ecossistema. Então, esses outros seres humanos são iguais a ela, e isso está ajudando ela a definir quem é ela. Só que quando acontece algum desses complicações com o relacionamento familiar, esse eu diferente, ele fica um pouco comprometido. Porque no lugar dos seus pais serem diferentes para você descobrir quem você é, e essa diferença se dá na base do afeto e do carinho, da atenção e do cuidado, e quando você não tem isso, você vai desenvolver, então, os 8 sintomas do eu fraco. É por isso que eu quero te mostrar aqui hoje, nesse sintoma do relógio atrasado, como ele está ligado a essa ausência dessa experiência que traz segurança. É por isso que nós preservamos o nome dessa personagem, dessa pessoa que deixou compartilhar a história dela aqui. É por isso que ela está dizendo que ela começa dizendo, eu não era vista pelo meu pai, pela minha mãe. Opa, se ela não era vista, está no 2. Ela não era vista. A minha mãe estava passando por um processo difícil com o marido. Estava mal emocionalmente. Marido, provavelmente o pai dela. Não conseguia me dar amor e cuidado que eu precisava. Olha a percepção. Ela não era vista, a mãe estava com um problema,
E ela percebe que ela não recebia naquele momento o amor, o cuidado e a atenção. Mas é muito sério o fato dela não ser vista. E ela, então, falando agora, continua, a minha mãe começou, então, já, ou melhor, eu comecei, então, já desde criança, me sentir mal e me isolar. Olha que coisa. Não tem o 2 do afeto, não é vista, a mãe está passando por um momento emocional, ali uma complicação emocional na relação afetiva. Por causa disso, ela não é vista, não recebe o amor e o cuidado, e ela começa, então, agora como criança, a se sentir mal e a se isolar. Isso aqui é muito interessante, porque você vai ver que quando ela quando ela se torna adulta, as questões que ela traz como adulta estão relacionadas a essa primeira experiência de ausência desse afeto que nós chamamos de afeto raiz. Agora, fique aqui, fique tranquilo que eu vou te mostrar dentro deste conteúdo que embora essa experiência tenha acontecido lá no passado, você não precisa retomar o seu passado, voltar na criança interior ferida para você achar o sentido da sua vida no seu presente. Não é necessário. Eu vou mostrar. Um dos tópicos eu posso até adiantar aqui para você. Um dos movimentos que você deve observar no processo da natureza é que o processo dos dias, eles acontecem exatamente um dia entregando a noite entregando a noite para o dia entregando a parte do seu dia para a tarde entregando para a noite entregando para a madrugada, e a madrugada entrega novamente para o dia. Nós temos aqui um processo de sustentabilidade que eu chamo do processo de ecossistema. E esse processo de ecossistema, ele está ligado a uma experiência que acontece no seu presente. E é essa experiência do presente, da situação instantânea, que faz com que o seu futuro amanhã seja o presente que você está trabalhando hoje. Então, quando eu digo que o método travessia tem como pressuposto não mexer na sua dor e nem querer te levar ao passado, é porque eu estou trabalhando aqui com outro paradigma de conhecimento diferente do paradigma da modernidade, onde a ideia da razão, de um racionalismo mais fechado, tem como premissa que para você encontrar a solução de qualquer coisa no seu presente, você precisa descobrir qual é a causa disso. E essa premissa, ela foi aplicada em vários modelos, sobretudo dentro da própria física, da base da física mecânica. Só que a gente tem outros modelos hoje de busca de solução e de caminhos que não tem como pressuposto a condição de ponto de partida você ter que visitar o seu passado. Eu sei que você está dizendo aí na sua mente, mas grande parte dos teóricos, grande parte das pessoas que me submeteram a determinados métodos para eu ir atrás da minha criança interior, para eu curar a minha criança interior ferida, boa parte dos métodos hoje, das metodologias, dos caminhos, muitas vezes, de análise ou de própria terapia, tem isso como pressuposto. Eu vou dizer para você que tem, é verdade. Porém, dentro da minha pesquisa, dentro dos meus estudos, dentro da minha prática, quando eu acompanho os alunos que fizeram o método travessia e eu vejo os resultados brilhantes, sem precisar mexer nessa dor do passado e nem ir lá visitar a criança interior ferida, eu vejo um resultado muito maior e muito avançado, exatamente porque nós trazemos o sentido da sua existência não para aquilo que você foi. O mínimo de passado que vem é quando você trabalha o autodiagnóstico, mas não é sobre o passado, é sobre quem você está sendo. Por isso é que eu achei interessante trazer esse depoimento, essa análise, essa experiência que eu conduzi, porque aqui eu vejo todos os processos. Olha, primeiro, a percepção de que não era vista.
está a experiência da infância, que eu mostrei aqui os três movimentos antropológicos de percepção, de construção do eu. Né? Depois, a mãe estava passando por um processo difícil com o marido, estava muito mal emocionalmente. Terceiro, não conseguia me dar amor e cuidado que eu precisava. Quarto, eu comecei então desde criança a me sentir mal e me isolar. Isso aqui é um detalhe importante, porque se sentir mal e se isolar vai começar a ser um perfil de comportamento. Vai começar a gerar nela uma forma de se colocar na vida. E isso é um dado importante, sobretudo para você que sente muitas vezes um vazio existencial, sente muitas vezes uma angústia muito grande, sente que você chega muitas vezes no final do ano, no final de algum ciclo da sua vida, e você não percebe, você não consegue perceber evolução na sua vida, e isso já está há muitos anos. Há muitos anos. Hoje eu quero que você entenda e que você tenha um esclarecimento com esse conteúdo. Aí ela continua dizendo, está aqui na minha frente esse depoimento. Ela continuou então sem me dar carinho e afeto, e eu fui desenvolvendo infância, adolescência e juventude. Eu fui desenvolvendo um buraco vazio na minha alma. Eu passei então a ter problemas na escola, porque eu não conseguia acompanhar os meus colegas. E aí veio o segundo. Olha, isso aqui vamos lá de novo, vem aqui comigo, vem aqui se você tem sua pergunta, deixa sua pergunta aqui embaixo, aqui, deixa aqui seu comentário, não saia do vídeo agora. Se você está se identificando, se você lembra, ou talvez nem lembra que você recebeu ou não recebeu carinho e afeto lá na sua infância, às vezes uma mãe um pouco mais agressiva, que não te via, não te enxergava também. Esse conteúdo é exatamente para você. Exatamente. Hoje eu quero te mostrar aqui como você pode começar a perceber que há esperança para você e que não é sobre o passado. Então, a percepção que ela tem é que é por causa disso, ou melhor, dentro do processo, ela começa então a desenvolver um buraco vazio na alma. Então isso aqui eu quero que você entenda. Às vezes, nós em percebermos o que acontece na vida da gente, é uma das primeiras formas da gente buscar uma ajuda, da gente buscar uma orientação, da gente começar a aprofundar determinados conteúdos. Veja, de um lado, talvez você se identifique com o fato de que você sente que a sua vida está paralisada. Você sente, e não é de hoje, como se fosse um relógio atrasado. Você chega atrasado. Talvez você sinta, talvez você se identifique com essa história. Porque muitas pessoas, elas desenvolvem esse buraco vazio na alma e nem lembram que isso acontece porque elas vivenciaram experiências com mães, seja porque estava passando por um problema, seja porque ela herdou essa agressividade, estava passando por um momento difícil, mas acabou atingindo você, que nada tinha a ver com isso. E aí, quando você chega a ser adulto, você também está diante de uma situação como ela. Olha, aos poucos, a falta do afeto, a falta do carinho, a falta da atenção, a falta de me escutar foi fazendo com que eu desenvolvesse um buraco vazio na alma. Eu passei a ter, então, problemas na escola porque eu não conseguia acompanhar. E aqui parece que a história é a mesma de milhares e milhares de pessoas e talvez seja a sua. Aqui é por isso que eu falo da formação do ciclo do eu fraco. É um eu que, por causa dessa experiência afetiva, que tem o símbolo aqui de rejeição e abandono, é o símbolo, porque se ela não foi ouvida, ela se sente rejeitada. Se ela não foi escutada, ela se sente, o psiquismo dela se sente abandonado ou abandonada.
E automaticamente começa a desenvolver o vazio. Só que aí você tem um ingrediente a mais nessa história que acontece em várias outras. Como você não é semelhante às outras pessoas? Porque em algum momento, por causa de outras situações, você não recebe o que você deveria ter recebido, como criança você é indefesa. Então você tenta arranjar a sua própria forma de se proteger. Então o buraco vazio vem daí, e também vem daí não conseguir ser como as outras crianças. Aí os pais, muitas vezes, cometem erros que vão causar bloqueios e traumas quando você se torna adulto. Qual é? Ela vai dizer. Parece que a história se repete. Como eu não conseguia acompanhar minha turma, meus amigos, a minha mãe passou então a me agredir. Ela me agredia de forma verbal, dizendo que eu era burra, dizendo que eu era lerda. Ela me agredia dizendo que as minhas primas eram mais inteligentes do que eu, porque elas faziam tudo muito mais rápido do que eu. E aquilo ia fazendo com que, olha, preste atenção, ela desenvolvesse uma leitura negativa dela, mesmo que a parte técnica de competências desenvolvesse, porque aprender é uma questão técnica, mas o lado afetivo, onde mora o desenvolvimento da sua segurança, da sua confiança, da sua autoimagem, aquele lado vai ficando cada vez mais minguado. E aí, para acrescentar o processo, ela conta agora, o diretor da escola passou a reclamar também com a minha mãe que eu também não conseguia acompanhar os alunos. Foi aí que um novo quadro começou a acontecer, porque os colegas começaram a fazer bullying, eu passei a receber alguns maus tratos dos colegas e com um detalhe, eu não conseguia reagir àquilo que eles faziam contra mim. Eu não conseguia reagir. Começa lá não sendo ouvida, começa lá não sendo amada, a mãe passando por um problema, não consegue dar atenção, ela não recebe atenção, começa a se isolar, ela se isolando, começa ali a abrir o buraco vazio da solidão. O buraco vazio da solidão vai fazendo com que ela, de fato, tenha uma energia mais baixa e, por causa disso, não consegue acompanhar a turma, porque ela é de um jeito, a turma é do outro. Isso vai formando um caldeirão em que, ao redor dela, que é o período de formação de quem ela é, da identidade dela, ela vai tendo uma leitura negativa sobre ela mesma. Por isso ela vai dizer, eu me torno uma adulta que desde a adolescência eu já começo a ter uma forte baixa estima. Não acreditar em mim mesmo. Eu de um lado, eu sabia que eu era inteligente, eu sabia que eu respondia algumas questões com uma certa rapidez, mas do outro lado, eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo. É por isso que, mesmo que as pessoas falassem que eu era inteligente, que eu era bonita, não adiantava, porque eu não acreditava em mim mesmo. E quanto mais eu me tornava adulta, parece que todas as minhas escolhas, seja afetivas e sejam profissionais, elas estavam agora comprometidas ou condicionadas por essa pessoa que tem competência, mas que tem um buraco de uma angústia, um vazio na alma e que, ao mesmo tempo, não consegue acreditar nela, nem em mim mesmo. E busca, então, no outro uma forma de encontrar sentido de vida. E aí ela dizendo, agora, eu me tornei, então, uma adulta que não sabia dar afeto. Eu não sabia, eu tinha muita dificuldade.
2, vamos pensar aqui as consequências. Vem aqui comigo, vamos lá. Vem você que está assistindo aqui comigo. Vem aqui comigo que eu quero que você fique aqui, sobretudo se você está se identificando com o que eu estou trabalhando. Porque essa experiência, ela não acontece. Por isso que eu trouxe esse depoimento aqui. Porque eu sei que essa experiência, ela é, se você viveu essa experiência, porque essa realidade, ela está presente dentro do contexto, sobretudo do Brasil, em que os pais herdam modelos opressivos dos avós. Os avós muitas vezes passam para as mães. Uma sociedade em que as crianças muitas vezes não têm espaços de escuta das suas angústias, das suas dores, e elas então vão somatizando e guardando tudo isso dentro delas. E talvez você tenha vivido isso. Eu quero dar uma recomendação aqui para você. Eu quero deixar um conteúdo para você. E nesse conteúdo você vai perceber que é possível você desenvolver, sim, a abertura de um novo ciclo a partir de uma experiência de esperança. De esperança. Porque essa história que eu estou contando, várias e várias pessoas vivenciam elas e alguns nem sabem que o buraco vazio na alma é porque teve essa educação, faltou esse afeto na infância. Só sentem que a vida está parada, só sentem que não consegue vivenciar uma experiência mais profunda do relacionamento. Mas venha comigo aqui. Olha as consequências agora que essa experiência vai desenvolver, que elas são, na verdade, as consequências do sintoma do eu fraco. Você já deve ter escutado eu falar sobre esse conceito aqui. Se você não ouviu e é a primeira vez, o eu fraco, ele nasce dentro de você, né? Um eu fragilizado em função dessa experiência que eu estou relatando, da ausência de afeto, essa ausência do afeto ali do pai e da mãe, ou pai ou mãe, ou responsável, pode ser nem pai ou mãe, mas o responsável, vai fazer com que você desenvolva um vazio por causa dessa falta desse afeto, e você vai buscar esse afeto do lado de fora. Então, você autentica mais o seu vazio, e você se torna um adulto, agora com essas consequências que ela vai colocar aqui. Essas consequências. Por isso que muitas pessoas não sabem que tem isso, mas quando eu compartilho essas consequências, a pessoa fala, nossa, está falando de mim. Está contando a minha própria história ali naquele conteúdo. Porque olha as consequências que ela diz que ela desenvolve por causa dessa falta desse afeto, carinho, vazio existencial. E qual é a grande questão? Número 1. Eu sabia as coisas da forma técnica, mas não conseguia me desenvolver e me sustentar, porque era como se eu estivesse fora do meu eixo. Interessante isso. 2. Eu não me sentia merecedora. Eu não me sentia merecedora. Por isso, eu acabava me esticando sempre nas pessoas. Eu buscava nas pessoas, parece que a falta daquele amor, a falta daquele cuidado, a falta daquela atenção que eu não tive lá na minha infância. E parece que eu passei um pedaço da minha vida buscando nas pessoas isso. Terceiro, eu sentia que eu estava vivendo para ajudar os outros, mas ninguém me ajudava. Vocês vão ver onde que isso vai dar. Onde que isso vai dar? Por que eu trouxe essa possibilidade aqui para dividir com você? Porque isso aqui é uma identificação. Há uma identificação sua, se você sente essas mesmas coisas, com essa mesma história. Porque esse processo, não afeto, buraco vazio, agora não consegue ficar no eixo dela mesma, vai buscar do lado de fora, na relação com o outro, aquilo que era para estar do lado de dentro. Isso autentica mais ainda o vazio, porque o outro não consegue responder aquilo que você precisa, que é outra questão. Aí vem, já que não era ouvida, não era escutada, era comparada com as primas, com os irmãos,
e a forma agressiva com que a mãe muitas vezes lidava, ela passa a ter um olhar dela mesma a partir dessa ausência de afeto, essa ausência de segurança. Óbvio que você, quando adulta, vai desenvolver a baixa autoestima. Como adulta, você vai buscar sempre se encaixar em situações que não exigem de você a autoconfiança. Só que o problema qual é? Qual é o problema? É que a conclusão disso é que chega um momento na sua vida que você descobre que tudo que está construído ao seu redor não consegue responder a esse anseio, a esse buraco vazio que se formou na sua alma. E a insatisfação, ela acaba superando tudo que você já viveu, a ponto da angústia ser mais poderosa e você chegar à conclusão que várias pessoas muitas vezes chegam. Não tem mais jeito para mim. Isso aqui é uma dor que nunca tem cura. É uma dor que nunca tem cura. Quantas vezes, quando eu entrego esse conteúdo, pessoas escrevem aqui embaixo: não, eu já desisti, eu fiz o método X, não consegui, eu fiz o método Y, não consegui, mexeu na minha criança, me levou lá no passado, sacudiu a minha vida toda, abriu outras feridas e eu não acredito mais em mim mesmo, eu não acredito que é possível. Sim, é uma dor, sim, muito grande. Mas eu posso dizer para você que não é o fim. Ainda que a gente perceba de fato, a gente perceba que é real, que realmente existe quando a pessoa chega nesse nível, que é essa junção de perceber o buraco vazio da alma, a angústia, essa percepção do não merecimento, essa ideia da baixa autoestima, de fato, é isso que vai formar a experiência que você vive de se sentir sempre atrasada na vida. Porque é como se você estivesse todos os dias, todos os momentos, tentando, como adulta, buscar aquela atenção que você não teve da sua mãe lá na sua infância. Buscar aquele reconhecimento que você precisava ter da sua mãe ou do seu pai e não teve. Buscar aquele reconhecimento daquela escola, daquele professor, daquele diretor, e eles não conseguiram perceber que você era uma pessoa somente diferente. Não era pior, não era melhor, era apenas diferente. E como ninguém percebeu isso, você acabou desenvolvendo uma necessidade, muitas vezes como adulta, de ir atrás desse afeto. Só que você vai atrás desse afeto saindo do seu eixo. E aí chega um momento que você não aguenta mais. Você não aguenta mais. Por isso que quando eu explico um pouco mais sobre esse sintoma do relógio atrasado, essa sensação de estar atrasada, sempre meio que correndo atrás, meio que arrastando alguma coisa. Sabe, aquela sensação interna de inquietude constante na alma. Aquela sensação oca, como se dentro de você nada pudesse ser construído. No laboratório nosso de sentido de vida e sustentabilidade, quando eu trato esse assunto, eu falo sempre para as pessoas que a gente precisa ser muito sensível, porque provavelmente muitas pessoas não entendem o que você passa, o que você vive. Porque dor é uma questão muito peculiar e só entende a dor da alma e do vazio existencial quem viveu essa experiência. Por isso que quem passa por esse sintoma do relógio atrasado, esse sentimento de se sentir atrasado na vida, porque o vazio suga uma energia, porque muitas vezes
o fato de você querer ser amada, querer ser amado, você chega ali no seu trabalho e sem você perceber, você acaba querendo pegar tudo para você receber de novo esse acolhimento que você não teve. Só que chega um momento que vem a exaustão emocional. Por quê? Porque todas as pessoas que você promove, que você ajuda, elas estão subindo na carreira, estão ocupando os lugares maiores no trabalho, estão tendo coragem de sair do trabalho que adoece para ir trabalhar com pessoas, desenvolver aquilo que amam, e você sente que você não tem essa coragem. Perceba que isso faz você, no seu presente, abrir mais ainda a cratera do buraco vazio na alma. Essa semana, quando nós estamos agora, nessa semana, finalizando a 7ª turma do Método Travessia, e eu então preciso fazer entrevistas para a gente perceber como a pessoa entrou e como ela saiu. E é incrível que um dos primeiros aspectos que eu vejo de uma mudança profunda que acontece nesses alunos que nós chamamos de atravessados, porque eles fizeram a travessia de sair desse lugar de angústia, de vazio, de buscar do lado de fora aquilo que ele precisa preencher do lado de dentro. Então ele volta para o eixo dele, e quando ele volta para o eixo dele, então ele ocupa esse espaço que era vazio, na reconexão que ele faz com o poder de vida dele e com o colo do Criador, ou seja, com o sentido maior que está no universo. Ou seja, não é mais sobre a sua mãe, não é mais sobre o seu pai, não é mais sobre o seu responsável, é sobre você mesmo. E aí quando eu pergunto para ele, o que mudou na sua vida? O que mudou na sua vida? Olha, eu vou dizer para vocês que é emocionante. O que mudou? E assim, para mim é muito emocionante. Eu lembro, por exemplo, da história da Luciana. E a Luciana, quando a gente estava organizando o evento, porque a gente tem um evento gratuito, e nesse evento gratuito a gente entrega o conteúdo, ajuda a pessoa ali a fazer o autodiagnóstico dela, para ela poder perceber onde ela está na vida. Então são várias possibilidades. E aí foi interessante porque quando eu perguntei para a Luciana, o que mudou na sua vida? Fala para mim, o que mudou na sua vida? E aí foi interessante porque ela disse, eu cheguei para fazer a travessia, eu cheguei com um vazio existencial muito grande. Eu cheguei como se dentro de mim eu tivesse perdida dentro de mim. É como se eu não estivesse reconectada com a minha essência. E é interessante. Por que reconectada com a essência? Porque quando você vive essa experiência, a sua essência, ela fica comprometida. E a sua essência, ela fica comprometida porque você não sabe quem você é. Por que você não sabe quem você é? Porque faltou exatamente aquele afeto. Agora, quando eu ajudo você a se reconectar com quem realmente você é, que não é quem você foi no seu passado, mas quem você é a partir da experiência do poder de vida, você passa a ter um olhar diferente para si mesmo. Você passa a ter um olhar, você passa a descobrir quem você é. Por quê? Aí que vem o contrário dos sentimentos que existem dentro do relógio de quem vive o sintoma 5, né? O sintoma do relógio atrasado. Olha os sentimentos. Primeiro, a angústia. A pessoa que está dentro desse processo. E essa angústia, por quê? Porque ela junta com a necessidade de reconhecimento. Agora imagina você vive dentro de um relacionamento afetivo
E aí você precisa o tempo inteiro que esse outro reconheça o que você faz, que reconheça o amor que você tem por ele, ou num trabalho que o seu chefe reconheça você, que mostre, que fale para você que você tem potencial. Veja, quando isso acontece, no fundo, você não está no seu centro, porque você está esticada nas outras pessoas. Por isso é que os sintomas, eles são claros de quem passa por isso, quem está dentro do relógio atrasado. A angústia, a necessidade de reconhecimento, o medo de dizer não, porque se foi esquecida, não foi escutada pela mãe lá atrás, foi comparada, aquele buraco foi formado. Mas como que eu faço quando eu sou adulta? Eu preciso de todas as formas preencher esse buraco, porque ninguém aguenta. Só que é preenchido na ingenuidade, porque você não recebeu as ferramentas para não reagir ao que fizeram com você no seu passado. Logo, sentimentos que estão no corpo aí do sintoma do relógio atrasado. A angústia, a necessidade de reconhecimento, o medo muito grande de dizer não. Aí isso vai gerar o quê? Porque o outro, por mais que o outro faça, você sempre vai se sentir vazia. Porque não é sobre o outro, é sobre você. Logo, você desenvolve a culpa. Como a culpa? Você acaba desenvolvendo, você não quer vivenciar essas mesmas experiências de novo, porque ser esquecida, ser deixada para trás, não ser ouvida, não ser cuidada, não receber atenção, é a memória de uma dor muito grande que você teve na sua história de vida. O que isso significa? Que você agora vai tentar se proteger, ou o seu psiquismo, o seu cérebro, as suas emoções. Eles vão tentar proteger você de viver novamente esse tipo de experiência. Então, você acaba paralisada, porque você não quer novamente se frustrar. Você não quer novamente ter que dizer para si mesmo que não tem sentido a sua vida. Os dois lugares onde isso mais se manifesta, para mim, número 1 é na vida profissional, porque é onde você passa 90%, quase 80% do seu tempo nessa relação profissional. E o outro é na vida afetiva. Aquele sentimento, então, de impotência, de culpa. Aí você começa, muitas vezes, até se auto-violentar. Por isso que a gente diz que quando alguém está dentro do sintoma do relógio atrasado, é como se ela carregasse constantemente uma sensação de insegurança, constantemente uma sensação de insegurança. O medo porque você, de certa forma, a frustração porque você perdeu oportunidades, porque se você quer se proteger, é muito mais fácil para o cérebro você inventar mentiras de que aquele cargo, aquela cadeira que precisa ser ocupada, que você tem as competências para ocupar, é mais fácil você inventar uma mentira para você, de que não é para você, eu não quero, mas no fundo você quer, porque depois de alguns anos, você olha para os seus colegas e vê todo mundo indo embora, todo mundo crescendo, e aí você está parada no mesmo lugar. É aqui que eu quero chegar. É aqui que eu quero chegar para trazer um esclarecimento para você. Eu vou dizer que é um dos primeiros, é um centro que a gente tem de conteúdos do método Travessia. E para mim, é uma das razões que fazem alunos meus atravessarem, né, para o eu forte, sair desse lugar de eu fraco e atravessar para o eu forte. O eu fraco é o abandono, é a rejeição, é o medo, é a insegurança, é esse vazio existencial. Para sair de um lugar onde você encontra paz de espírito, você volta para o seu eixo, você toma as rédeas da sua vida, você não depende mais do outro ficar te elogiando, você não depende mais de ficar tendo que promover as pessoas para você se sentir bem.
Você não depende mais de estar esticado no outro porque você tem paz. E você planeja seu crescimento profissional a partir de quem você é, das competências que você tem e dos lugares que você pode ocupar. Simples assim. Essa é a tensão, eu fraco ou eu forte. Então, essa primeira entrada aqui, ela é fundamental para você entender. Se você entende isso, você tem condições de fazer transições na sua vida para você ser quem você nasceu para ser. Agora, eu quero que você dividir com você esse primeiro, que para mim é fundamental. Veja só, todo esse ciclo do eu fraco, ele faz uma pessoa ficar dentro desse ciclo repetitivo, não recebeu o afeto, tem o vazio, tenta preencher esse vazio se esticando em outras pessoas, tenta preencher esse vazio buscando reconhecimento, tenta preencher esse vazio fazendo demais para o outro, esquecendo de si mesmo, tenta preencher esse vazio quase num processo de anulação e de autoproteção contra a dor e contra todo tipo de sofrimento, tenta preencher esse vazio com medo de se arriscar, porque se frustrar vai relembrar, do ponto de vista da memória afetiva, a experiência negativa que viveu no passado. Veja, tudo isso tem um fundamento. Tudo isso tem um fundamento que faz alguém permanecer dentro desse processo. E quando eu entendo esse fundamento, eu posso trabalhar com você no efeito contrário. No método travessia, que a gente tem os 7 níveis de virada de chave, eu vou passando todos esses níveis e eu vou, olha só, dissolvendo a culpa que existe dentro de você pelo fato de que você está no mesmo lugar. A culpa que muitas vezes existe dentro de você por perceber que você fez escolhas e essas escolhas são em função desse buraco vazio. A culpa que existe dentro de você pelo fato de que, veja só, além de você ter sido, de certa forma, não receber o carinho, atenção, cuidado que você precisava. Lembra dos 3 níveis de antropologia? Eu igual, eu diferente, eu igual. Os 3 níveis. Você precisava ser amada. Você precisava, não recebeu. Só que o fato de não receber e você desenvolver esse buraco vazio na alma, você ainda, pelo fato de se relacionar com pessoas que muitas vezes, eles percebem esse jeito que você tem, essa carência, e eles jogam com isso. E ao jogar com isso, o que volta para você? Você continua se culpando. Da mesma forma, ali quando você era criança, que você não entendia o que acontecia na sua vida. E aí, quando a sua mãe, ou seu pai, ou o responsável, ou o diretor, ou o professor, seja quem for, te comparava com outras pessoas, porque elas conseguiam, mas você tinha um outro ritmo, você tinha um outro jeito de ser, ali eu até entendo, porque você não tinha as ferramentas para se autoconhecer a ponto de você dizer, não, eu sou diferente porque eu não recebi isso. Eu não recebi. Você não tinha essas condições. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é esse conteúdo e é essa talvez a grande virada, a primeira grande virada de compreensão de como você pode sair deste lugar, dessa sensação de vida paralisada, dessa sensação de que você está sempre atrasada, está sempre dentro de uma escassez profunda. Está sempre tendo que provar alguma coisa para alguém. Está sempre tendo que fazer um esforço muito maior do que o necessário para as coisas acontecerem na sua vida. A primeira coisa, primeiro entendimento, grande entendimento, é a percepção de que a culpa, ela não é sua.
É essa a percepção. E você, sem perceber no processo do seu desenvolvimento infantil, adolescente e juventude, você pegou a culpa para você. Essa é a primeira questão. E ainda, muitas vezes, a sua memória afetiva acreditam ainda que a culpa ela é sua. E a culpa, ela é a imagem de um cavalo, né, subindo um morro, carregando uma série de coisas na carroça, puxando aquele peso todo e acreditando que ele é obrigado a carregar aquele peso porque alguma coisa ele fez na sua história de vida que ele merece. Ele merece todo aquele tipo de sofrimento. Essa aqui é a primeira experiência que a gente trabalha dentro do processo dos 8, 7 níveis de virada de chave, que eu faço uma inversão e você pode já receber esse conteúdo também aqui agora. Porque quando você assume sozinho essa culpa, você então não tem a energia necessária para você de fato permitir que o novo ciclo ele se abra na sua vida. Ele se abre. Porque a culpa ela gera a frustração, a culpa ela vai gerar em você o medo. A culpa ela vai fazer com que você viva dentro de uma impotência muito grande. A culpa ela vai te gerar uma autoviolência. E ela gera também a insegurança. Eu me lembro de um momento, e essa é a entrega para você, ficou até aqui. E se você está até aqui agora, até aqui, neste momento, é porque esse conteúdo, ele conversa com o que você está precisando, com o que você está vivendo. Eu queria que você, inclusive, deixasse aqui a sua pergunta. Deixa aqui a sua pergunta, comenta aqui embaixo. Comenta. Onde com qual parte que você se identificou mais? Porque eu quero agora, eu me lembro, e tem coisas, sabe, dentro desse processo do método Travessia, eu vou aprendendo com as pessoas que fizeram o método, e eu vou pegando cada história, cada aprendizado. É incrível que se a pessoa ela não sai deste lugar, que ela assume essa culpa, ela não consegue movimentar. Agora, se por um lado você faz o processo, e eu vejo a aceleração da experiência dessas pessoas, porque elas aprendem que elas não precisam se culpar e que o passado delas não pode ser a escravidão delas. Por outro lado, o lugar, muitas vezes, de vítima pode fazer com que você justifique as desgraças que acontecem na sua vida. Perceba, isso aqui é muito sério isso que eu estou dizendo. Porque eu não estou dizendo que você não seja vítima. Porque de fato aconteceu alguma coisa, como eu expliquei no conteúdo inteiro. Faltou para você o cuidado, a atenção, o carinho, o amor. Isso faltou o afeto que você precisava nas fases. Eu não quero entrar aqui em questões acadêmicas, lá de psicologia do desenvolvimento. Não é esse meu objetivo. É mais simples. Faltou o afeto raiz que dá a estrutura para quando você ser um adulto, você se posicionar a partir do seu eixo naquilo que está acontecendo no mundo. Faltou. E alguém não deu. Só que até uma certa idade, ok, além de não receber, você se culpava. Perfeito? Só que agora não mais, a partir desse conteúdo. Porém, aceitar o lugar, então, que a culpa é do outro, também não resolve. Aí eu sei que você está me perguntando, e aí, Del? Então o que você me ajuda para que eu possa, então, vencer isso que me angustia, que me mata um pouco todos os dias, que faz com que eu nem acredite que há esperança para mim mesmo?
que você me ensina então? O que você me diz então? O que você me diz? Uma criança, ela estava brincando na rua com outra criança de futebol e de repente aquela criança chutou o chão. Pá! Ao chutar o chão, ela acontece ali um pequeno acidente, chutou a pedra, né? E aquela criança vai correndo até o pai, 7, 8 anos. E o pai então pega ela no colo, percebe o que aconteceu no pé, coloca no carro e vai e parte para o hospital. Quando ele chega lá no hospital, os médicos ali já na entrada pedem para vir uma maca e já coloca a criança na maca e já vai direto para fazer a cirurgia. Direto. E passaram-se 40 minutos, mais ou menos, o médico entra na sala ali de emergência, a sala onde ficam as pessoas esperando, os responsáveis, e o médico então chama aquele pai e pergunta para o pai: pai, provavelmente nós vamos ter que fazer um procedimento mais invasivo no pé ali da sua criança, do seu filho. E aí o pai olha e diz: não faz sentido, porque ela simplesmente chutou a pedra no chão. Provavelmente deslocou o dedo, quebrou o dedo, torceu, mas não faz sentido. Aí o médico diz: olha, pai, se prepara, porque talvez nós vamos ter que amputar os pés do seu filho, o pé do seu filho. E o pai, não, e não aceito isso, não faz sentido, não consigo entender, porque ele simplesmente chutou o chão, não faz sentido isso. E aí o doutor virou para o médico e disse para o filho, para o pai, o doutor virou para o pai e disse para ele: mas você não sabia o que o seu filho tinha? E o pai: não estou te entendendo, doutor, não estou te entendendo. E ele vira e diz: o seu filho, ele tinha uma doença, e essa doença retirava dele a possibilidade de sofrer, de sentir a dor como nós sentimos. O seu filho, pai, tem uma doença de insensibilidade da dor. Então, o seu filho, pai, se ele tivesse sentido dor, ele chutaria o chão, ficaria deitado ali no chão e não viria andando até você. Você teria ido até ele. Como ele foi andando até você, nesse pequeno trajeto de um lado para o outro da rua, o seu filho rompeu os ligamentos. Ele rompeu. Então eu preciso te dizer que provavelmente, a não ser que aconteça um pequeno milagre, nós vamos conseguir recuperar o pé do seu filho. Mas se não conseguir, ele talvez tenha que ser amputado. Mas eu quero te dizer uma coisa, pai. Nós vamos tentar. Mas existe uma lição, pai, que a gente tem que tirar de tudo isso. Se o seu filho, pai, sentisse dor, talvez o seu filho teria sido salvo. Se o seu filho sentisse dor, talvez o seu filho tivesse sido salvo. É aqui que eu digo que há esperança para você. É aqui que a gente mostra a transição da primeira entrada, que é você
por acreditar no que eu estou trabalhando, você se permitir receber um tipo de cuidado e um tipo de atenção. Você se permitir que é possível abrir um novo ciclo na sua vida. Essa história, quando o médico diz para o pai, se o seu filho tivesse sentido dor, ele teria ficado lá e você teria ido até ele. Se o seu filho tivesse sentido dor, o seu filho teria sido salvo. O que ele está dizendo, em outras palavras, como eu trabalho no conteúdo da travessia, o que eu estou mostrando para você, é que é possível, depois que você já viveu essa experiência negativa da ausência desse afeto, a ausência desse carinho, esse buraco vazio que existiu na sua alma, mas ao mesmo tempo existe um know-how que você desenvolve no seu ser quando você passa pela dor e você passa por um processo de travessia que te ajuda a entender que o seu destino não é essa experiência negativa do passado, mas que quando você olha o seu presente a partir de uma reconexão com o seu poder de vida e uma reconexão com o sentido maior do universo, que nós chamamos de primeiro nascimento para o segundo nascimento, que nós chamamos de uma experiência de sentido absoluto que existe no universo. E esse sentido, quando você conecta com o seu poder de vida e conecta com esse sentido desse Criador que criou todas as coisas, você descobre que a razão maior da sua existência não está no que fizeram com você no seu passado, mas está na possibilidade que você tem de se reconectar novamente com quem você é. Mesmo que quem você é seja um processo de vazio, um processo de exaustão emocional, um processo de não acreditar mais em você, um processo de realmente não ter sido cuidado pelos seus pais, um processo de realmente ter sido rejeitada ou abandonada, seja o que for. Aqui é um conteúdo que tem um nome de capital de tensões internas. Capital de tensões internas, CAT. O que é o CAT? É a possibilidade de que é possível transformar dor em sabedoria. Transformar dor em força. Se aquela criança sentisse dor, ela não perderia os seus pés. Às vezes, não é fácil tratar esse tema nesse nível de profundidade. Porque o perfil de pessoas que vivenciaram essa experiência de maus tratos dos pais, de comparação dos pais da infância, ou nem maus trato e comparação, a falta do carinho e a falta do afeto. Esse buraco vazio faz também muitas dessas pessoas terem medo da dor. Não saber lidar com a dor. E aí, todas as vezes que está diante da possibilidade de vivenciar a frustração ou a dor que remonta inconscientemente o que você viveu no passado, você bloqueia. Por isso que no método Travessia, na mentoria lá das 7 semanas, que eu entrego o conteúdo e depois seguro na mão, a primeira coisa, uma das primeiras, é o que eu estou entregando aqui para você. Quando eu te ajudo a perceber que a culpa não é sua, você já começa a desfazer o seu mindset de medo da dor. Quando você desfaz esse mindset, você já entra num outro processo, que é começar a olhar a sua história, não também pela sua própria ótica, mas olhar a sua história como alguém que foi criada pelo alguém
por alguém que tem o sentido todo do universo, e se isso é real, a sua história de vida tem um sentido de ser e você tem um legado ainda para deixar aqui. E quando você aceita este processo, aí no terceiro ou no quarto nível aí do processo da travessia, você começa a transformar, a aprender como você pode transformar a sua história de dor na sua grande força. Eu poderia falar para você aqui de vários e vários exemplos que eu dou sobre isso, mas é muito bom falar também sobre a minha própria história. Eu jamais imaginava que estaria aqui entregando este conteúdo para você. Eu jamais imaginava que um dia eu estaria na Alemanha dando uma palestra. Eu jamais imaginava que um dia estaria ali nos Estados Unidos recebendo um prêmio do Institute of Coach McAllen, Harvard Medical School. Jamais. Justamente porque eu vivi a experiência do abandono paterno. E eu sei quanto dói. Eu sei o quanto, durante muitos anos, eu precisei fazer vários e vários e vários trabalhos para eu poder me ver do tamanho que realmente o Criador sonhou que eu fosse. Então, não é sobre o meu pai, não é sobre a minha mãe, é sobre como eu me reconecto com o meu poder de vida e redescubro o sentido para o qual eu nasci. A grande lição desse conteúdo de hoje para você, a grande lição, a esperança, a grande lição. A culpa não precisa ser o seu destino. Essa é a grande lição. Quanto mais você se culpa, mais você traz a energia negativa e autentica o buraco vazio na alma. E o terceiro lição para você. Se você para, se você pega igual aqui, segue um pouco desses conteúdos, você pode sim aprender a transformar sua história de dor em um know-how. Quem sabe não acontece como vários que entram no método travessia. Quando eles atravessam, a primeira coisa que eles falam é o caso da própria Adriana. Eu acho que eu estou sentindo que alguma coisa dentro de mim grita para eu poder trabalhar com crianças e trabalhar com pais. Porque parece que a travessia me mostrou que eu posso transformar a minha dor no meu maior legado. Justamente para possibilitar que outras pessoas não passem pelo que eu passei. Alguém que entra no vazio existencial lá no início do método travessia e sai achando sentido de vida, de transformar a dor que ela viveu no projeto de vida que ela agora estabelece para sempre, que eu chamo de happiness business, negócio de felicidade, a nova modalidade de negócio que o mundo, sobretudo usando as ferramentas do digital, vai ter que abrir. Por quê? Porque nada com mais autoridade do que alguém ensinar, óbvio, aprendendo as grandes ferramentas, por isso a gente tem o último nível nosso da formação em atravessista, né? A pessoa que conduz uma travessia, como eu conduzo de várias pessoas, você unir ética, negócios e a possibilidade de transformar a sua dor em uma grande causa de profissão. Um beijo no seu coração. Vai aí, deixa aqui embaixo aqui o seu comentário. Qual a parte desse conteúdo foi mais importante para você? Deixe a sua pergunta. Eu posso gravar um conteúdo especificamente respondendo a sua dor. Curta. É importante, ó, não esqueça. Se você ativa o sino agora, todos os dias tem vídeo novo no canal.
vai poder ter um vídeo para você. E eu sei que você vai perguntar, Del, como que eu faço para fazer a mentoria do método travessia? Não, elas não estão abertas as vagas agora, não. A gente tem uma preocupação de não saturar esse processo, mas a gente tem um evento que será dos dias 23 a 24 de janeiro de 2023, e aí você vai poder, então, pegar esse conteúdo, vai poder participar desse evento de forma gratuita. A Alice já faz o autodiagnóstico e você vai poder analisar se esse método ele é para você. Eu sei que é. Sobretudo, se você ficou aqui até agora. Compartilha, pega e aproveita, pega esse conteúdo, dê de presente essa semana que a gente está comemorando aí várias possibilidades de novos ciclos. Dê ele de presente para alguém. E é isso. Beijo no seu coração. Como eu sempre falo, você é muito mais importante do que tudo que aconteceu na sua história do seu passado. Ser você mesmo, voltar para o seu eixo, preencher seu vazio existencial e não ser o que os outros ou a própria vida fez com você. É possível transformar a dor em capital de tensões internas, o nosso CAT. Vamos juntos? Bora pro Eu Forte. Bora!